Meu nome é Débora Santana e você está no canal Endometriose Nua e Crua. Bom, hoje o tema que eu quero tratar com vocês é: vocês já ouviram falar que gravidez, que gestação cura a endometriose? Já? Então hoje eu vou desvendar os mistérios que tem por trás dessa afirmação. Eu vou dizer aquilo que eu, como portadora de endometriose profunda, passei antes, durante e após o nascimento da minha filha. Eu já ouvi isso de muitos médicos, eu não sei se você também já ouviu de algum médico dizer que a cura para a endometriose é você engravidar, você ter filhos. Por um lado, até faz um pouco de razão de os médicos solicitarem isso para nós portadoras de endometriose. Porém, como experiência própria, eu quero dizer que uma gestação, ela não cura a endometriose. Até porque não existe cura para a endometriose. A gente sabe que, infelizmente, essa doença ela vai juntamente conosco até que a gente entre no período da menopausa, que vai ser quando a gente vamos parar de menstruar, porque a endometriose nada mais é do que a doença da menstruação. Então, quando nós temos a menstruação, a endometriose ela vem, ela aumenta. Por isso que o tratamento para a endometriose, a princípio, é cortar a menstruação. E somente nos últimos casos, que é quando a dor é insuportável, o medicamento já não faz mais efeito, e aí os médicos optam pela cirurgia, tá? Então, assim, seguindo esse raciocínio de tratamento da endometriose, que é ficar sem menstruar, uma gestação, ela pode ser muito benéfica para uma portadora de endometriose. Dizendo assim, até parece que é algo tão lindo, tão fácil de se conseguir, né? Porque uma das causas da endometriose é a infertilidade, onde tem muitas e muitas mulheres que tentam engravidar, assim como eu fiz tratamento durante muitos anos e não consegui engravidar, só consegui engravidar mesmo por um grande milagre de Deus, porque os médicos já tinham me desenganado, inclusive já tinham me passado para eu fazer uma fertilização in vitro. E eu mesmo já tinha perdido a minha fé, já não queria mais mesmo pensar em engravidar, estava pensando até em adotar uma criança. Então, não é fácil para uma portadora de endometriose gestacionar. Muitas talvez estejam assistindo esse vídeo e esteja já tentando há muitos e muitos anos engravidar e não consegue. Então, quando você está grávida, o que acontece com o seu corpo? Você para de menstruar. Então, em tese, as dores da endometriose, elas ficam paralisadas. Você não sente a dor da endometriose, a cólica menstrual. No meu caso, eu não tenho apenas a endometriose, como também eu tenho aderências por conta da endometriose. Então, no meu caso, a minha gestação foi extremamente complicada. Eu cheguei a pensar que eu não conseguiria ter a minha filha, não conseguiria levar a gestação até o final. Até mesmo o ginecologista, ele disse para mim que era muito arriscado eu ter um filho nas condições que o meu organismo se encontrava, porque eu poderia perder ou acontecer até mesmo coisa pior comigo por conta das aderências. Então eu tive uma gestação bastante conturbada, bastante difícil. E sempre quando eu ia para as consultas médicas, eu levava o meu histórico de endometriose. E aí a primeira coisa que os médicos diziam era: nossa, parabéns, você conseguiu engravidar com todos esses problemas? Não era para você estar sentindo dor. E aí quando eu falava, mas eu tenho aderências, aí eles mudavam e já falava: ah, então tá explicado, a sua dor é por conta das aderências. Só que mesmo assim, a gestação ela não cura a endometriose, porque a endometriose ela é o endométrio que fica na camada do útero para poder receber o bebezinho. Quando não tem a gestação, essa camada de endométrio ela se desprende do útero e sai em formato de menstruação. E o que acontece? Esse endométrio ele acaba caindo no intestino, no ovário, nas bexigas,
Tem casos relatados também de endometriose, que é o endométrio no nervo ciático, no pulmão, casos raros que foram para a cabeça. Então, assim, esse endométrio, ele tá ali. Você ficou grávida. Você acha que esse endométrio, ele vai simplesmente sumir, desaparecer? Ele vai continuar ali. O bebê não vai comer o endométrio que está fora do lugar, até porque o bebê ele fica ali protegido na bolsa gestacional. Então, assim, o endométrio ele fica ali. Você não vai sentir a dor porque você não vai produzir os hormônios responsáveis que faz a inflamação no útero para poder deslocar esse endométrio da parede. Então você não vai ter esses hormônios que vai ativar o endométrio dentro de você. Então esse endométrio ele vai ficar ali adormecido, sem te causar dor. Eu acompanhei uma pessoa no Facebook que tinha também endometriose e ela teve uma gestação super, hiper, mega tranquila, que não foi o meu caso. Eu fiquei por muitas e muitas e muitas vezes internada. Praticamente passei a minha gestação mais no hospital do que em casa, porque as dores foram terríveis. Eu conto depois como que foi a minha gestação em um próximo vídeo. Mas antes de eu ter a minha bebê, eu já cheguei por 2 vezes a tomar tanta medicação para dor, para conter a dor, que a minha língua ela ficou totalmente adormecida. Eu não conseguia sentir a minha língua, não conseguia sentir as minhas mãos, porque o desespero era tão grande que eu saía tomando remédios e remédios. No meu serviço onde eu trabalhava tinha uma gaveta cheia de remédio. Na minha casa era cheio de remédio e eu tomava 3, 4 tipos de remédio para poder aguentar a dor, porque chega uma hora que o tratamento ele não faz efeito. Tem que ir sim para a cirurgia para poder retirar esses endometriomas que estão fora do lugar, que estão em lugares diferentes. E então assim, eu sofria horrores mesmo, assim, de dor. Tanto é que depois eu fiz uma cirurgia pela 2ª vez. E aí as dores diminuíram. Nos vídeos anteriores vocês vão ver que depois da minha 2ª cirurgia eu comecei a sentir novamente dor. Estava indo para a minha 3ª cirurgia de endometriose. Estava com a cirurgia marcada para setembro e em junho descobri que eu estava grávida, né? Então assim, eu já estava novamente tendo que ir para uma nova cirurgia, porque no meu caso a endometriose era muito forte, acometeu o intestino e na cirurgia anterior não foi possível checar completamente o intestino, porque eu estava totalmente comprometida, então foi uma cirurgia muito grande e eles acabaram não se atentando tanto ao intestino e acabou ficando para uma próxima cirurgia. Então assim, eram dores horríveis, eram diarreias constantes. Tinha vezes de eu ficar 15 dias com diarreia. Eu tinha cólica antes de vir a menstruação, durante a menstruação e ainda um pouco depois. Porque eu tenho intolerância à lactose. E eu descobri que todos os medicamentos para a endometriose, que são em comprimidos, eles contêm lactose. Então eu tomava o remédio para poder tratar a endometriose, só que por conta da minha intolerância à lactose, simplesmente os remédios não faziam efeito. Então eu tomava os remédios por tomar. Então eram dores assim insuportáveis, de eu querer me jogar no chão, de eu ficar totalmente drogada de remédios. Eu comecei a ficar dependente de remédios também para poder controlar a dor. E isso meu antes, durante a gestação eu não sentia as cólicas, mas eu sentia dores terríveis, terríveis, terríveis. Cada vez que a gestação ela ia progredindo, que a bebê ia ganhando mais peso, mais dores eu sentia, porque os meus órgãos, eles ainda estão, porque eu não fiz ainda a cirurgia, então eles estão todos aderidos. Então você imagina, os órgãos todos comprimidos, o neném querendo crescer e arrastando os órgãos ali tudo dentro. Gente, quando a bebê ela se mexia na minha barriga, eu falava, filha, pelo amor de Deus, fica quieta,
não mexe, porque era uma dor terrível. Eu vejo mulheres postando, ai que saudade do meu barrigão, gente. Eu não tenho saudade nenhuma do meu barrigão. Porque doía cada vez mais que eu sentia a minha barriga crescendo, mais doía. Quando minha filha, ela se mexia, parecia que era facas, arranhando, machucando por dentro. Então, assim, foi péssimo. A primeira vez que veio pra mim, a minha bebê, ela tava com quase 4 meses. E eu achei muito estranho, porque eu fiz a amamentação até os 6 meses de idade, exclusiva, somente do leite materno. E mesmo assim veio cedo pra mim. Eu acredito que veio cedo. Não, minha bebê tinha 4 meses. Eu acredito que veio cedo porque eu tinha que retornar ao trabalho. E eu não queria voltar a trabalhar porque eu já tinha sofrido tanto para poder ter ela e eu queria poder continuar com ela. E cada vez mais que chegava os dias para eu ter que voltar a trabalhar, mais aflita eu ficava. Então acredito que isso que fez a minha menstruação chegar bem antes, vir bem antes, por conta da ansiedade. E a primeira vez, gente, que veio para mim, eu fui pro pronto-socorro. Eu não conseguia andar, não conseguia me mexer. Eu tive que ligar pra minha mãe pra ela sair do serviço e vir me encontrar, porque eu não conseguia nem pegar a neném no colo, de tanta dor. Minha prima Sara também, ela ficou ali comigo em casa. Ela veio pra minha casa, veio me ajudar, que minha mãe me levou pro hospital, que era de frente de casa, graças a Deus, eu amo. E a minha prima, ela ficou com a minha neném até que eu fosse atendida, né, no hospital. E então, assim, foi terrível. A segunda vez que veio, terrível. A terceira vez que veio, eu já não senti tanta dor. E tem sido assim até agora. Minha neném hoje já tá com 1 ano e 3 meses. E as dores da menstruação, elas diminuíram muito, muito mesmo. Eu sinto a cólica, mas eu nem remédio não tomo, porque eu consigo sentir assim, ficar bem, sabe? Dá aquela dor assim, mas aí eu ponho umas sacolinhas na barriga e consigo fazer as minhas coisas do dia a dia. E o que será então que me fez melhorar a dor da cólica da endometriose pós-nascimento da minha filha? Eu só tenho uma coisa assim para poder dizer em que eu acredito. Você pode perceber quando você fica triste, quando você fica nervosa, quando você come alimentos gordurosos, chocolate, alimentos que não são anti-inflamatórios. O que acontece? A cólica vem com tudo, vem com força. Agora, quando você está feliz, quando você está fazendo uma dieta anti-inflamatória, que eu já dei dica aqui em vídeos anteriores, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card para você assistir. Então, quando você segue uma dieta, quando você está bem consigo mesma, quando você está feliz, a cólica, ela vem mais suave. Então, eu acredito nisso. A minha filha, ela é o motivo da minha alegria, o motivo de eu acordar todo dia e ter forças para mais um dia, de querer viver. Ela devolveu em mim a vontade de viver, porque eu já fui acometida de uma depressão tão forte que eu não queria chegar em casa. Tinha vezes que eu saía do serviço e eu ia o caminho todo para casa chorando, que eu não me aguentava da dor, da solidão. E hoje eu já não me sinto mais sozinha. Hoje a minha filha, ela me completa. Aquele vazio que eu tinha antes, hoje eu já não tenho mais. Então, assim, eu sou muito alegre pela realização desse sonho de ser mãe de menina, sabe? Então, quando nós somos felizes, nós produzimos hormônios bons, produzimos hormônios, inclusive, que aliviam as dores. Então, isso é muito bom. Então, não é que a gravidez, ela cura a endometriose. A gravidez, ela pausa ali o seu endométrio. Então, durante o período da gestação, da amamentação, que você não está menstruando, você fica totalmente adormecido a sua endometriose, porque você não produz o hormônio para ativar o endométrio. E mesmo quando vem, a sua cólica, ela se torna menor,
pelo prazer de você ter realizado o seu sonho. Se foi assim também com você, deixa nos comentários. Ou se com você foi diferente do que foi comigo, também escreva para mim, eu quero conhecer a sua história. Compartilhe conosco a sua história de vida, a sua história de portadora de endometriose. E eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma. Compartilhar isso para vocês também é muito bom, é muito satisfatório. E se você ainda é tentante, não conseguiu ainda realizar o seu milagre, eu desejo do fundo do meu coração que assim que Deus fez o milagre na minha vida, que Ele faça na vida de vocês também. E por favor, procure um hobby, procure fazer algo que te deixe feliz, porque a felicidade ela vai diminuir a tua dor da endometriose. Então, seja feliz, não procure no outro a sua felicidade, mas procure em você a felicidade dentro de você. E eu quero também aproveitar e deixar aqui uma dica para vocês. O que muito me ajudou, o que muito me ajuda na minha vida, são alguns louvores, alguns hinos. E eu vou começar todo final de vídeo, deixar aqui para vocês uma dica de louvor, para vocês poderem conhecer. E eu quero deixar aqui para vocês o hino da Sara Farias, Sobreviver. Ele mexe muito comigo porque eu sobrevivi às dores de antes, sobrevivi às dores durante e sobrevivo até hoje, porque Deus tem me dado forças. Tá? Então, forças para vocês. Se vocês gostaram deste vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e até o próximo vídeo. Beijos e fiquem com Deus.